Os cumprimentos à deputada Raquel, que agora preside a sessão, aos colegas que ainda estão presentes no plenário, aos funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, também aqueles que nos visitam nas galerias. Hoje nós falamos muito aqui foi discutido muito sobre o projeto, né, de justificativa de falta ou não. Nós vivemos um tempo complexo no Brasil e isso não é novidade para ninguém. Há uma crise profunda de todos os níveis. Há uma crise econômica, há uma crise moral, há uma crise ética, há uma crise de republicanismo, há uma crise de representatividade, há uma crise de confiança, são crises que se somam e se sobrepõem. E eu tenho observado, e posso estar errado, não sou dono da verdade, que parece-me que parte da população, e mesmo parte das chamadas lideranças, não entenderam a gravidade daquilo que está ocorrendo no Brasil e da necessidade de que cada um de nós, dentro da sua possibilidade, haja de uma forma mais cidadã, mais ética, mais republicana. Os exemplos que vêm de todos os lados são os piores possíveis. E nós temos milhões de jovens que precisam de exemplos. O discurso é importante, mas as pessoas aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. E como educar para a cidadania, um dos pilares básicos da educação brasileira é educar para a cidadania. Quando você pega o arcabouço legal que rege a educação brasileira, seja a LDB, as diretrizes curriculares nacionais, os parâmetros, enfim, em todos eles vai mencionar, né, que os objetivos principais da educação brasileira: formar para a cidadania, preparar para o trabalho e preparar para a continuação dos estudos. Infelizmente, a escola brasileira, ela não consegue cumprir nenhum desses papéis de uma forma adequada. Ela cumpre mais ou menos. Mas a escola ela não pode dar conta de formar cidadãos quando na sociedade os exemplos de cidadania são poucos ou quase nenhum. Tanto pior quando esses exemplos não vêm dos poderes constituídos, porque é dali que deveriam vir os maiores exemplos. Eu tenho dito, e muitas vezes eu participo do projeto do deputado Padre Honório, um projeto fantástico, Interagir para Construir, que é um projeto de formação política, e é com prazer imenso que eu participo. E eu dizia isso também nas salas de aula, e repito sempre nos lugares que eu dou aula, Padre Honório, que a cidadania, ela é um exercício cotidiano. Não existe assim, olha, eu sou cidadão e me rotulo como um bom cidadão. A cidadania, ela é um exemplo cotidiano, ou ela é um exercício cotidiano, e um exercício difícil de ser feito, num país onde parece que tudo está errado e todo mundo faz errado. Então a tentação de fazer errado e a tentação de nos autodesculparmos por nossos deslizes torna-se também muito grande. Por isso é necessário que a gente, dentro da limitação do seu espaço, seja ali no seu bairro, na sua igreja, no seu time de futebol, no seu local de trabalho, na escola, em qualquer lugar, que você se esforce para dar exemplos de cidadania. Não interessa se as outras pessoas estão fazendo ou não. Às vezes, as pessoas olham para mim e falam assim: mas você é muito utópico, você é muito ingênuo, você é muito sonhador. Eu não sou nem muito sonhador, eu sou sonhador. Um ser humano não é nada sem sonhos. Eu sou também utópico. A humanidade jamais teria evoluído se ela não tivesse perseguido utopias. E eu não sou ingênuo. Quer dizer, uma dose de ingenuidade talvez eu tenha, mas eu não sou ingênuo no sentido daquilo que as pessoas às vezes imaginam. Eu acredito piamente naquilo que eu faço e nas coisas que eu acho que precisam ser modificadas e conquistadas. E para isso,
eu tento aproximar o meu discurso dos meus atos o tempo inteiro. Eu sempre repito que o grande educador brasileiro, o maior educador brasileiro, que foi Paulo Freire, em um dos seus textos, ele diz assim, que o discurso e as ações têm que ir se aproximando até que essas duas coisas sejam uma coisa só. E eu concordo plenamente com isso. Por mais difícil que seja, tem que ser. Porque numa sociedade onde a gente quer mudanças de verdade, a gente começa mudando os nossos hábitos. Diz um ditado oriental, você quer transformar o mundo, comece arrumando o seu quarto. Então, o nosso exemplo, ele é fundamental. E eu não estou dizendo, eu não preciso especificar ou elencar quais exemplos, porque todos nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que não é, o que é republicano, o que não é, o que é coletivo e o que não é. Nós todos sabemos perfeitamente disso, ninguém precisa nos ensinar e nos dar lições sobre isso. O difícil sobre tudo isso é a prática. Ontem eu vinha pela Avenida Dante Michelini, eu estava vindo ali da região de Carapina, então eu observava um carro que sempre parava no sinal do meu lado, e um rapaz dirigia esse carro, um jovem, e ele tinha um celular na mão o tempo inteiro passando mensagem, mas ele não soltava o celular o tempo inteiro. E aí eu fiquei pensando quantas pessoas fazem isso e quantas vezes a nossa tentação de fazer isso dirigindo é forte também. E quando a gente fala de cidadania, não interessa se você está ali no seu carro com isso filme, ninguém está vendo, então você se aproveita para fazer coisas erradas. Como diz o Mário Sérgio Cortella, ética, ser ético e ser moral é você fazer aquilo ou não fazer aquilo que você não faria na frente dos outros, você também não faz quando você está sozinho. Então, hoje todo mundo aponta o dedo para todo mundo aponta o defeito para todo mundo, mas ninguém se aponta. E nós vamos nos auto-perdoando. Quando eu não estou na sala de aula nos últimos 2 anos, mas, deputado Hércules, eu sempre dizia isso para os meus alunos. A maioria de nós sabe exatamente qual é o limite que você pode chegar, a linha desse limite. Aqui no Brasil, essa linha parece que ela é um elástico, nós a empurramos o tempo inteiro para além daquilo que ela poderia ser. Sempre estamos fazendo isso e sempre nos auto-perdoando. Então, quando você vê assim, lá, não, mas imagina, no meio dessa criminalidade toda que está ocorrendo, de corrupção, de empresários, com políticos, com presidente, com senador, com não sei mais o que tem eu fazer isso aqui? Tem muito. 2 erros não fazem um acerto. E a gente só vai poder consertar verdadeiramente esse país quando nós mudarmos cotidianamente as nossas ações, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Não existe outro caminho e não existirá. Como eu disse antes, a população, as pessoas, o ser humano, ele aprende muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. E todos os dias a tentação de fazer coisas erradas em um país onde todo mundo faz errado é muito grande. Por isso o esforço para ser cidadão, ele tem que ser cotidiano e de cada um de nós. Muitas vezes, eu sempre exemplifico essa situação, no Brasil, às vezes dá a impressão que nós estamos num imenso salão, que esse salão está lotado de lixo, estamos sentados ali reclamando da sujeira, e em volta desse salão tem muitos rodos, vassouras, baldes, panos, esperando alguém pegar um deles e começar a limpeza. Mesmo que seja só uma parte que possa ser limpa, mas é isso que a gente tem que fazer. Começar através do nosso exemplo, quem sabe o outro não verá também, pegará outra vassoura, outro balde, e assim sucessivamente. A nossa cidadania não pode depender do fato de que os outros não estão fazendo. Nós precisamos fazer porque nós sabemos o que é certo. Então hoje deixo aqui essa reflexão sobre a necessidade urgente de que cada um de nós, independente de onde estejamos, exercitemos a nossa cidadania. Muito
Muito obrigado, presidente.